Gimenez, uma questão que incomoda muitas pessoas hoje em dia é a questão ideológica, né? Sim. O debate fica muito em torno de quem é de esquerda, quem é de direita, e no meio tem um monte de gente da população que não sabe o que é uma coisa nem outra. Exato. A gente aqui no blog, a gente se define como esquerda. Uhum. E as posições são marcadas por atos concretos. Exato. Na sua opinião, como que a gente pode definir isso para a pessoa que está lá no bairro, que trabalha o dia inteiro, que chega em casa, ela quer descansar, cuidar da família e está sofrendo toda essa situação que o Brasil está vivendo hoje? Primeiro, você colocou uma coisa muito importante, que tem muita gente que diz o seguinte, a esquerda e direita não existe. Você colocou uma coisa legal. Direita e esquerda existem e os posicionamentos de direita e esquerda fazem parte do nosso cotidiano. De maneira geral, ser de esquerda é você pensar nas coisas um tanto mais coletivamente. É o crescimento coletivo da sociedade, é a divisão das riquezas de maneira um tanto mais igualitária, achar que não é natural tanto a desigualdade quanto o aumento da desigualdade, né? E geralmente ser de direita é ter uma postura um pouco mais meritocrática, individualista, que o seu crescimento individual depende dos seus esforços pessoais. Então essa é uma divisão legal de se fazer. Mas muitas vezes, quem é de esquerda, às vezes pode ter algum pensamento individual e dizer, o meu esforço pode me levar, né? Mas eu não vou acreditar que só o meu esforço o tempo todo faz isso. E pessoas de direita, uma parte da direita, também pode achar que em determinados momentos uma divisão de riqueza seja melhor, inclusive para melhorar a questão capitalista e comercial da sociedade. O que acontece são os extremos, né? Existem extremos na esquerda e tanto na direita. O que nós temos que colocar aqui, nesse debate para as pessoas, é que nós estamos inseridos num contexto de discussão entre esquerda e direita. E o que é ser de direita? Ser de direita hoje é, por exemplo, apoiar um governo Bolsonaro, né? Não só o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro em aliança com o Sérgio Moro, que faz parte da Lava Jato, em aliança com o Paulo Guedes e o projeto neoliberal, que a gente tem tanto discutido aqui no blog. E ser de esquerda hoje no Brasil é ser o quê? É defender um projeto contrário a esse. Um projeto de mais distribuição de renda, de mais justiça na questão tributária, que a gente também traz aqui o debate, né? Porque a direita geralmente tem esse discurso de desonerar os ricos e tirar o imposto dos ricos, porque ele acha que o rico não pagando imposto, ele vai pegar o dinheiro que sobrou para ele e vai reinvestir na economia. Isso é um debate importante colocado pela direita. A esquerda já não pensa assim. A esquerda pensa em tributar as grandes fortunas e reverter isso através do Estado em serviços públicos e distribuição de renda. Então é um debate muito importante. E a nossa pergunta que a gente faz, e por isso que a gente está gravando esse vídeo aqui antes do final do ano, é perguntar assim, tudo bem, ser de esquerda é isso, né? E isso vai se refletir tanto na discussão nacional, mas principalmente aqui na discussão interna em Ribeirão Preto. O que é ser de esquerda aqui em Ribeirão Preto? Antes da gente entrar nessa parte aí, Ricardo, só uma questão. Porque tem uma diferença em ser de esquerda ou direita e de ter a questão da moral, dos costumes, Sim, da tradição ou não tradicional, que são outras vertentes que às vezes elas se confundem, né? Então, muito complexo, né? É muito complexo, né? Então, às vezes, o cara pode ser de direita, mas ser mais liberal. Ou o cara pode ser de esquerda e ser extremamente tradicional, não pode não? Tradicionalista, exatamente. Por exemplo, o Papa Francisco, ele é católico, o catolicismo ele é tradicional, né, por natureza, porque a igreja católica ela é uma instituição milenar. Então, por ela ser milenar, ela já é conservadora por natureza. Só que existem elementos não tão conservadores dentro da igreja que tentam pensar coisas diferentes, né, para tentar trazer o que a igreja representa, por exemplo, estou falando da igreja católica, em termos da atualidade. Então muita gente pensou nisso. No final do século XIX se pensou, né, como que a igreja poderia participar mais socialmente da sociedade, nos conflitos que aconteciam naquele momento. Na década de 60 aconteceu o Concílio Vaticano II, buscando trazer o seguinte, a igreja tem que, por exemplo, fazer a missa na língua oficial do país e não mais em latim. Tá? A igreja tem que participar mais dos aspectos sociais, e aí criaram, né, os movimentos, as pastorais de base e tudo mais. E o Papa Francisco é um elemento classificado como progressista dentro da Igreja Católica, porque o Papa diz, tem que lutar pela terra, tem que lutar por moradia, tem que lutar por mais igualdade social, enquanto tem um campo conservador da Igreja Católica que pensa em voltar à missa em latim, pensa em várias coisas conservadoras. Então, dentro de próprias instituições conservadoras, você tem lados diferentes, que você pode classificar, inclusive, como esquerda e direita. O Papa hoje pode ser classificado na Igreja Católica como uma centro-esquerda,
progressista, se isso fosse possível. Mas, né, esse é o ponto. Assim, a questão da moral, do pensamento, dos costumes, ele pode estar presente num cara de esquerda, sim. Ele pode ser ora mais conservador, ora mais progressista em determinados pontos. Né? E a gente tem uma sociedade no Brasil extremamente conservadora. Extremamente conservadora. Né? Que, às vezes, ela sofre pela questão monetária, pela questão econômica, mas ela ainda é segura porque ela acredita arraigada em algumas coisas. Né? Por exemplo, coisas que a sociedade brasileira de fato, e que precisa melhorar. A questão do racismo. A sociedade brasileira é racista. Não é? E isso é uma questão conservadora, que precisa progredir. Não é? Nós não podemos ser racistas no século XXI, e o racismo está recrudescendo, ele não está melhorando. Né? E assim, ele caminha junto com um certo grupo de extrema-direita. Né? Nem toda a pessoa de direita é racista, obviamente que não. Mas existe um certo grupo de extrema-direita, assim como pode existir também grupo de extrema-esquerda racista. O machismo é uma questão que precisa melhorar na sociedade brasileira. Né? A violência, né? A violência contra a mulher, né? Então, assim, são coisas que mesmo alguém que economicamente se classifica pode falar assim, eu concordo com vocês, tem que distribuir renda mesmo. Mas quando você vai tratar de machismo, quando você vai tratar de racismo, de outros elementos, a pessoa é conservadora. E às vezes nem sabe, né? Tem esses posicionamentos e não consegue refletir. E isso sim precisa avançar, a sociedade como um todo. Né? A questão da homofobia, né? Da homofobia, muito presente na classe, principalmente as pessoas mais pobres. Né? Exato. Está muito presente. E a pessoa, às vezes, é uma pessoa que não sabe o que é isso, né? Assim, tá dentro dela por uma questão de costume, né? Tem uma coisa que eu aprendi muito, que a gente criou, junto com todos os outros movimentos, o Fórum de Permanente de Movimentos Populares, né? E ali todos os movimentos, eles acabam, quando a gente se reúne ou discute, acaba se relacionando. E assim, uma coisa que eu aprendi com o pessoal é que os movimentos também têm que aprender com outros movimentos. Às vezes você tem o sindicalista, que luta por uma sociedade mais justa, mas ao mesmo tempo ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico. Então o contato com o movimento LGBT, o contato com o movimento negro, o contato com o movimento de mulheres acaba educando, né? E essa coisa, ela é cíclica, né? E às vezes cada um leva umas porradas de um. Eu acho que é importante, né? Porque a gente vai aprendendo, né? É uma escola, né? É uma escola. Mas você ia puxar aqui para Ribeirão. Nós estamos vivendo aqui essa questão do conflito entre esquerda e direita, conservador e progressista e tal. Ribeirão Preto está inserido nesse contexto. Ribeirão muito mais, porque ela tem uma concentração de renda muito forte, uma população que trabalha em comércio, que trabalha em prestação de serviços, que acha que é classe média, e que fica querendo subir para o outro lado, né? E aí a gente vive uma sociedade aqui em Ribeirão Preto bem complicada, né? Bem complexa, né? E que faz parte daquele cenário que a gente traçou aqui, né? Um representante do neoliberalismo, que é o governo Nogueira, que vai ser a continuidade, a extrema-direita, com tudo isso que a gente disse, que vai ser uma incógnita, um centro que pode pender um pouco para a direita, se a gente está falando aí do ex-juiz Gandini, do vice-prefeito, ou pendendo um pouco para a centro-esquerda, se a gente vai falando do Lincoln, do Ricardo Silva, e a esquerda tradicional, né? O PT, o PSOL e outros partidos, PCdoB, PCB, PCO, né? Que vai ser? Então, assim, a gente diz o seguinte, cada vez mais esse grupo de centro, a gente disse no vídeo da semana passada, esse grupo de centro vai ter um discurso mais à esquerda na economia. O que significa isso? Significa contestar o governo Nogueira na privatização do IPM, na venda de terrenos públicos, na falta de construção de moradia popular. Tudo isso é questionável e vai ser cada vez mais fácil fazer isso. Apontar para o governo Nogueira e falar, você é o representante do neoliberalismo. E é verdade, não é? Então é fácil fazer isso. Até o centro vai fazer isso com muita tranquilidade. E a esquerda principalmente, né? Tá cada vez mais fácil criticar o Bolsonaro. Porque eu acho que só as pessoas que ainda não conseguiram despertar o quão bizarro é apoiar uma figura como essa, vão continuar, né? Apoiando. Então é cada vez mais fácil dizer o seguinte, como o Bolsonaro é mal educado, como ele não dá para apoiar um cara como esse. Então, ser anti-Bolsonaro está cada vez mais fácil também. Então, ser anti-neoliberal está cada vez mais fácil, ser anti-Bolsonaro está cada vez mais fácil. Mas agora eu me questiono, e questionei nas redes sociais, e por isso que a gente está gravando esse vídeo. Ser anti-Moro, tá fácil, Paulinho? Um conjunto político que em Ribeirão Preto, no atual cenário, no ano que vem, um candidato a prefeito, por exemplo, que vai na televisão no debate criticar o Sérgio Moro, ele vai estar nadando contra a corrente ou ele vai estar falando com a maioria da população de Ribeirão Preto? Não, ele vai sofrer várias retaliações. Agora, assim, o mundo tem dado voltas, né, Ricardo?
por exemplo, a questão da Vaza Jato tem mostrado muita coisa, porque a questão é quando as pessoas vão querer enxergar. Exato. Então, isso é importante, porque, fala uma coisa, né, bicho, assim, já tem literatura já suficiente que diz isso. Tem muita gente que prefere um cara igual o Moro, mesmo que seja um cara, como diz o Glauber Braga lá, um juiz ladrão, mas que cuide dele. Então a pessoa acha que o Moro vai cuidar do cara. Que é aquela visão de segurança pública que a gente trouxe na semana passada também, né? Então, assim, tem a servidão voluntária, né? Então, talvez eles estão jogando na figura do Sérgio Moro a figura do cara, porque já tem aquele boneco do herói, né? Do cara que vai salvar e tal. Tudo balela, né, gente? Você vai saber que vai levar ferro rapidinho. O cenário de hoje mostra o Sérgio Moro como favorito para a eleição de 2022. Cenário de hoje. Cenário de hoje. Ele é mais forte hoje do que o Bolsonaro. Primeiro que ele não está sendo queimado no governo Bolsonaro. Quem acredita nisso está errado. O Moro não está sendo queimado no governo Bolsonaro, ele está se preservando. E se ele sair do governo Bolsonaro, porque a previsão é que o governo Bolsonaro cada vez mais tenha impopularidade, por conta de todos os assuntos que estão envolvidos aí, né? Inclusive da família e tudo mais, e da própria conduta do governo. Então o Moro vai sair fortalecido, mesmo se o governo Bolsonaro caia como estão previsto cair. Então ele vai ser o cara forte para 2022 e ele tem um apoio muito importante, que é o apoio da Rede Globo. A Rede Globo ainda compra todas as pautas da Lava Jato. Então o lavajatismo, apesar de ele ser parceiro hoje do neoliberalismo do Guedes, que está acabando com o direito de todo mundo e destruindo o país, apesar de ele ser parceiro do governo Bolsonaro, e é parceiro do governo Bolsonaro, porque pulou no barco do Bolsonaro antes mesmo do Bolsonaro ser eleito, não é? Ele está saindo fortalecido. E em Ribeirão Preto, a gente diz que é uma sociedade de renda concentrada, mas que nos costumes e nesse pensamento, por exemplo, de segurança pública, a gente tratou aqui da militarização das escolas. E a gente foi contra a militarização das escolas por parte do Nogueira. Mas a maioria da população de Ribeirão Preto era a favor. Nós precisamos dizer isso com verdade aqui, é a favor. Inclusive, reflexo nos comentários das nossas matérias que a gente fazia. Entendeu? Por quê? Porque hoje a população, mesmo a população trabalhadora nos bairros, como nos bairros que nós moramos, elas têm uma visão de segurança pública deturpada. Uma visão de segurança pública que tem que ter o policial na rua mesmo, armado, indo para cima e tal. A visão de que o prisioneiro, né, o que está lá na prisão, ele não tem que se alimentar direito, ele não tem que tomar banho, ele tem que ser punido o tempo todo, né? Essa visão de que direitos humanos é direito para bandido e não direito para todo mundo, essa visão ela está arraigada no trabalhador e na trabalhadora. E hoje ela é a visão majoritária. Então, assim, um candidato a prefeito, que é mais, que aí vamos dizer assim, que se chama os pensamentos conservadores. Conservadores. Então, o candidato a prefeito em Ribeirão ano que vem, pelo menos do cenário de hoje, né? Ele for para a televisão criticar o Sérgio Moro, ele vai estar nadando contra a corrente e ele vai perder o voto. E eu não acredito que nenhum candidato de centro faça isso. Na direita eu já não acredito, o Nogueira não vai fazer isso, porque o Nogueira inclusive é parceiro do governo Bolsonaro e do Sérgio Moro. O centro não vai fazer isso. Quem vai fazer isso, e aí é importante dizer qual é a verdadeira esquerda, quem vai fazer isso é a esquerda. Mesmo diante do cenário de perder votos. Por quê? Porque isso vai ser uma tarefa histórica que vai ter que ser cumprida. Não só aqui em Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro. Tarefa histórica por quê, Paulinho? Porque hoje, o cenário de hoje, essa visão é majoritária. Mas eu acredito, tenho completa certeza, que novo cenário de lutas populares vai se dar e essa visão da sociedade de hoje ela vai ser revertida. Falar mal do Sérgio Moro hoje é minoritário na sociedade, mas daqui a alguns anos vai ser majoritário. E essa semente tem que ser plantada agora. E essa é a responsabilidade, para mim, da verdadeira esquerda. E vai ser cumprida pela esquerda. Tanto pelos partidos que estão se colocando, quanto o pessoal do PT, eles vão se colocar nesse sentido. Que ser esquerda é combater o Bolsonaro, é combater o Paulo Guedes, e é também combater o Sérgio Moro e o Lava Jatismo, porque todos eles fazem parte do mesmo pacote. Você acha que qualquer um que saia é candidato? Porque tem vários pretendentes à candidatura à esquerda. À esquerda. Pelo menos aqueles que eu conheço, que eu conversei, tranquilo. Porque esse tem que ser o projeto dos partidos, né? Não tem que ser o projeto das pessoas. Eu acho que uma pessoa dentro da esquerda que não concorda com isso que eu falei, ela precisa partir para um projeto mais ao centro. Que é um projeto que vai buscar o eleitor lavajatista. Vai buscar. Vou pôr uma pitadinha aí para você tentar decifrar aí, Ricardo. O Ribeirão Preto, ela nunca teve um governo de esquerda, né? Teve 2 mandatos do Palocci, mas o primeiro ele tinha como vice o PSDB. Sim. E no segundo ele tinha como vice a ACI. Então, de fato, o governo de esquerda não teve em Ribeirão Preto. Eu acho que teve 3 governos de esquerda em Ribeirão Preto. Vamos colocar de centro-esquerda. São governos, você pediu para eu dar, vou falar. Vai lá. São 3, né? Um é esquecido, outros 2 você citou. São governos de centro-esquerda.
que dentro da conjuntura onde eles existiram, eles eram à esquerda do projeto que eles estavam combatendo. Tá. Veio José de Magalhães, 1947. Aí, agora eu gostei de ver. Vamos lá. Governo trabalhista que tentou taxar a ACI, porque ele achava que Ribeirão Preto tinha um orçamento pobre, que é aquele negócio, a cidade era rica, mas a cidade era rica, mas o município, do ponto de vista de orçamento, era pobre. Então José de Magalhães representava o projeto trabalhista, ele era a esquerda, né? Ele não era a esquerda marxista, revolucionária. 1947. 47. Tá? José de Magalhães foi presidente do Botafogo, inclusive. Né? Depois nós tivemos os 2 governos Palocci. O primeiro governo Palocci, todo mundo cita, inclusive parte da esquerda cita a aliança com o PSDB. Só que quando o Palocci fez aliança com o PSDB aqui em 1991, para disputar a eleição, o PSDB era o PSDB das antigas, o PSDB social-democrata. O PSDB vai se transformar em partido neoliberal a partir do momento que o Fernando Henrique entra no governo Itamar em 94 e estabelece o Plano Real, já buscando estabelecer um diálogo com o projeto neoliberal que ele de fato implantou nos 2 mandatos. Então o PSDB teve uma mudança de comportamento. O PSDB que fez aliança aqui com o Palocci em 91, e o Palocci também em 91 era social-democrata, era centro-esquerda, era contrário ao projeto neoliberal, por exemplo, que naquele momento era implantado pelo Collor aqui no Brasil. Sim. Em 2000, o Palocci reflete aquilo que vai ser a eleição do Lula em 2002. Porque o que o Palocci faz aqui, chamou um empresário, porque nós estávamos no auge do neoliberalismo. O neoliberalismo estava mandando e desmandando em tudo. Era ideologicamente o pensamento único naquele momento. E fazer essa aliança com o empresário deu uma condição de você dialogar mais com a sociedade. Que é o que o centro vai fazer agora. O centro vai dialogar com o lavajatismo. Entendeu? E os partidos de esquerda tradicional, eles vão buscar o lado de cá. Minoritário. O que o Palocci buscou em 2000 foi construir a maioria na sociedade. Tanto é que ganhou no primeiro turno, né? Mas foi um governo. Acho que ele não tinha segundo turno, né? Tinha segundo turno, sim. Não, segundo... acho que ganhou. O Morandini foi o segundo colocado naquela eleição de 2000 e não conseguiu ir para o segundo turno. O Palocci ganhou. E assim, o Palocci representava, já em 2000, um apontamento para um projeto, para a continuidade de um projeto neoliberal, que ele vai representar como o ministro está fazendo no governo Lula, que repetiu essa fórmula, né? A fórmula do José Alencar, né? Se fosse hoje, então, um cenário daquele lá, o candidato do PT faria algumas alianças um pouco mais ao centro, então. Se não tivesse havido o impeachment, a Lava Jato, esse processo de criminalização do PT, certamente haveria uma ala do PT que, por exemplo, proporia fazer uma aliança ao centro agora, com o PDT, com o PSB aqui em Ribeirão Preto. Acontece que o PDT e o PSB, o Ricardo, o Lincoln, para eles, falando aqui honestamente, para eles não compensa buscar o PT. Porque eles vão perder voto na cidade, porque a cidade de Ribeirão Preto está muito não agregaria para eles. Não agrega. O que agrega para esse pessoal de centro é dialogar com o pessoal que apoia a Lava Jato. Enquanto que a esquerda vai ter que resgatar muito da sua raiz. E combater o Sérgio Moro, apesar de ser uma postura de nadar contra a corrente, hoje em Ribeirão Preto, ela é um plantio de semente fundamental para o resgate da própria esquerda aqui na cidade. Legal. Principalmente do PT. Muito bom. Principalmente do PT. Tomara que os candidatos que... Bom, eu acho que sim, né? Pelo menos do que eu conheço, os candidatos do PT eles estão firmes na posição de defesa da democracia, defesa do direito, exatamente, né? Exatamente. Contra esse abuso que está no poder judiciário, né? Exatamente. E, então eu tenho a impressão que essa fala tua aí, ela vai ser ouvida, mas ela já está sendo praticada por sim. Todos que são candidatos. Isso vai ser importante, né? Vai ser muito importante, a gente vai acompanhar isso, vamos fazer e vamos perguntar diretamente para eles, né? Vamos trazer os candidatos aqui, a vereadora, a prefeito, e vamos perguntar diretamente para eles qual é a opinião deles a respeito disso, né? E assim, a gente não sabe o que vai ser o segundo turno. Esperamos que o segundo turno em Ribeirão Preto, que eu acho que vai ter segundo turno, tenha um candidato desse de esquerda, né? Sim. Mas hoje o cenário aponta para um segundo turno entre o prefeito e alguém que venha do centro. E quando o segundo turno estiver configurado, o blog Calçadão também vai participar do segundo turno e também vai perguntar as coisas para o candidato progressista do segundo turno, como a gente fez em 2016. Aqui a gente não passa pano para ninguém. A gente não fica em cima do muro, a gente toma posição. Como na eleição de 2018, Paulinho, agora que passou, aqui no estado de São Paulo, muita gente diz, eu vou dizer de novo, eu estou muito polêmico esses dias, né? Eu preciso me segurar um pouquinho. Mas em 2018, muita gente critica o Ciro, e o Ciro tem que ser criticado mesmo, porque o Ciro foi embora para Paris no segundo turno, pisou na bola. Só que aqui em São Paulo também teve uma bolinha pisada. São Paulo também tinha uma disputa entre Márcio França e Dória. O Dória disputou o segundo turno com o slogan Bolsodória. Então quem era o representante do protofascismo aqui em São Paulo? Estava claro quem era. Então, o
que os progressistas, na minha opinião, tinham que fazer naquele momento? Apoiar o Márcio França. Escolher um lado, né? Como eu fiz, e como acho que você fez, e nós colocamos isso no blog, não é? Mas alguns, o PT, por exemplo, como partido em São Paulo, oficialmente não apoiou o Márcio França. Eu acho que foi um erro. Um erro, talvez não tão grave quanto o do Ciro, nós estamos tratando uma eleição nacional e essa é estadual, mas um erro paralelo, que dialoga. Dialoga, porque você se coloca omisso diante de uma situação que você tem um candidato classicamente que diz que vai matar as pessoas, não é? Não foi isso que o Dória falou? Foi. Estou mentindo aqui, ele falou assim, a polícia vai mandar bandido para o cemitério. Ele disse isso. Ele disse o seguinte, o MST é terrorista. O Dória disse isso. Então, diante desse cenário, eu acho que não tem como não tomar posição. E a gente vai tomar posição, tomamos posição em 2016 e vamos tomar posição em 2018 e vamos tomar posição em 2020. E sempre. O debate vai ser quente, né? Já está quente. Já está quente. E bom que seja assim. E dentro, você que participa e milita bastante dentro da esquerda, vai levar as porradas que deve levar, né? Porque onde já se viu debater ou discordar do Lula? Nossa, o Paulinho está rindo porque nas redes sociais eu fiz um comentário a respeito de 2013. Eu acho que 2013 não é de hoje que eu acho isso. Acho que 2013 ele é pouco compreendido pelas pessoas, inclusive pela esquerda, e às vezes é mais confortável você defender uma certa narrativa de 2013 que é mais confortável para alguns grupos, né? E essa narrativa que o Lula nem tanto falou isso, tal, né? Talvez, Ricardo, só para assim, quando, por exemplo, quando você fala sobre um determinado assunto aqui, você não fala sobre tudo aquilo que você queria dizer. Você fala uma parte. Uma parte. Então, às vezes a gente pega uma fala de alguém e fala assim, não, o cara pensa só aquilo. Não, é aquilo que o cara falou daquele determinado momento, né? É que o debate tem que tomar um pouco de cuidado. Tanto de quem faz a crítica do debate, quanto quem critica quem está criticando. Exatamente. Tem que ser assim. A gente não pode tolir a crítica. Eu não estou falando aqui do presidente do PSOL, que fez essa crítica ao Lula, né? E eu concordo com parte do que o presidente do PSOL. Eu não concordo com toda a visão do PSOL sobre 2013, não concordo. Mas eu também não concordo com a visão do PT sobre 2013. Né? A visão oficial do partido, apesar de eu ser militante petista e dirigente aqui do PT de Ribeirão Preto. Não concordo, eu tenho a minha visão de 2013, que eu acho que é uma visão mais completa, mais complexa e mais consequente para aquilo que a gente tem que pensar no que a gente vai reconstruir no futuro. Mas esse debate de 2013 ele é muito longo, muito complexo, e eu proponho a você que a gente faça isso. A gente debata 2013 aqui. Vamos trazer aqui as pessoas para falar de 2013. Tem muita gente que está estudando isso, inclusive. Exato. Eu não consigo entender, não. Eu lembro muito bem que tinha muita micareta, né? Uma determinada parte, sim. Aqui em Ribeirão, então, nossa, que beleza que era numa festa. O pessoal já estava vendendo com cervejinha, bonezinho, o negócio estava fervendo. Que 2013 criou os movimentos de direita, MBL, esses movimentos de verde e amarelo. Foi. É inegável que criou. Inegável. E assim, não adianta alguém que fazia parte do movimento de fato, do movimento panelaço, que ia lá e lutava contra... Os caras foram engolidos. Foram engolidos, infelizmente. Assim, eu não sei se deveria ter parado em algum determinado momento ou se deveria ter brigado para não deixar ser engolido, mas que foram engolidos foram. A gente vai voltar nesse assunto assim. Isso é inevitável, só que isso não define 2013 como uma conspiração da CIA e não define 2013 como um movimento de direita. Pode ser até também. A consequência foi, mas 2013 não se define por isso, na minha opinião. Então acho que isso precisa ser debatido, senão o vídeo fica muito longo. Mas eu acho que é um assunto que a gente tem que tratar aqui. Um assunto polêmico, espinhoso. Sabe por que é espinhoso? Porque foi um movimento que a consequência dele derrubou um governo de esquerda. Muito. E implantou uma política proto-fascista e extremamente neoliberal. Então foi muito ruim a consequência de 2013. E criou, por exemplo, o MBL. O MBL. Criou de lá, criou várias outras ramificações desse negócio. Só que entender 2013 é voltar a 2008. E voltar a 2008 é voltar à crise do capitalismo que hoje está colocada, não é? E entender a crise do capitalismo, entender inclusive o papel do governo do PT de 2010 para frente é fundamental para a gente resgatar a história daqui para frente. Porque senão, muitas das coisas que também fizeram erradas naquele momento vai ficar para trás. Eu acho que isso não pode. O problema é o seguinte, é que quando você não tem uma avaliação um pouco mais precisa ou complexa da circunstância, a probabilidade de repetir o erro é a mesma, né? Eu vi agora recentemente, já estão colocando aí que vai ter o primeiro protesto contra o aumento de... Tá bom, mas assim, não significa que é porque aumentou o 10% o transporte público em São Paulo que vai voltar toda essa manifestação. Não vai, gente. Não adianta.
Não é assim que funciona. Tem alguma coisa além disso, né? Agora, evidentemente que a sociedade tem que se movimentar. A gente é muito corajoso. Assim, ó, tocar em 2013, Paulinho, é tocar ainda numa ferida aberta. Nós estamos no olho do furacão, então, mas como a gente é corajoso, talvez porque a gente ser pequeno ainda, a gente é bastante corajoso, né? Não, mentira, se a gente crescer, a gente vai continuar corajoso. Mas a gente toca no assunto e eu acho que a gente tem que tocar. Acho que o nosso papel aqui é tocar em feridas mas não também. tem problema, assim, se alguém discordar ou quiser discutir sobre isso, é só colocar nos comentários, chamar, falar, eu queria gravar também com vocês para dar minha opinião sobre isso, não tem problema nenhum. Só não pode xingar. Eu quero dizer aqui para os extremistas que entram lá xingando, teve um cara que ele entrou xingando, nos chamando de lixo. Escreveu assim, vocês são os lixos no nosso Facebook. Aí eu fui lá e bloqueei o cara, excluí, porque é do blog, xingou, sai fora, é bloqueado. Aí ele apareceu no YouTube e disse o seguinte, por que você me bloqueou do Facebook, seu lixo? Aí eu bloqueei no YouTube também. Pronto, tá bloqueado nos dois, valeu. Então xingou, tá fora. Discutiu com argumento, tá dentro. Tranquilo, não tem problema. Pode discutir, inclusive, falar assim, vocês estão falando tudo errado, e explicar por quê, né? Porque de repente a gente tá mesmo, né? Vamos conversar, entender. É isso aí. Beleza, Ricardo. Beleza, é legal. Então nós vamos continuar assim. O mundo ainda continua rodando com esquerda, direita, conservador, progressista, gente que não entende nada do que está acontecendo, né? Que está sendo levado a rodo, e o mundo vai continuando assim, a gente vai tentar fazer ele um pouco melhor, né? E continua esférico, não é plano. O mundo continua esférico, rodando, e vamos em frente. Beleza. Beleza? Gente. Valeu. Abraço.